Eu percebi que basicamente nada vem de graça. Mesmo quando a gente olha as histórias das grandes empresas, a gente vê como exemplo, sei lá, o iFood, Boticário, Cacau Show. Independente se a pessoa teve o mesmo ponto de partida que a outra, inevitavelmente todo mundo teve que trabalhar muito. E na época, quando eu decidi sair do meu emprego para tocar realmente a empresa, e isso em um momento que a empresa não tinha nenhum recurso suficiente para me remunerar, inclusive, foi uma decisão que foi mais fácil do que parece e muito difícil na execução. Porque, querendo ou não, você tem ali uma responsabilidade de executar aquilo ali, só que você também está no momento em que a empresa não vai te dar um retorno durante um espaço de tempo muito, muito grande. Então a gente teve que, naquele momento, eu e minha família, inclusive, teve que aceitar que durante um espaço de tempo eu teria que me virar. E graças a, obviamente, eu tive esse conforto familiar que me ajudou durante esse período, mas na época foi muito fácil essa decisão porque eu claramente não queria seguir aquela carreira tradicional de emprego, de CLT, que não servia para mim. E aí eu tive que tomar uma decisão que talvez naquele momento fosse difícil, mas também ao mesmo tempo eu era jovem o suficiente para poder tomar certos riscos. E aí hoje, quando eu olho para trás, não me arrependo exatamente por conta dessa decisão que naquele momento não foi fácil de executar, mas foi fácil de tomar. Você sabe que em 2019 eu tive a primeira ideia que era criar uma empresa chamada Callme, né? Callme de Ligue-me, né? Basicamente eu queria fazer meio que uma telefônica digital, muito naquela era que veio o Nubank para digitalizar os bancos. Só que assim, definitivamente não deu certo. Eu abri com 6 outros sócios e percebi que no primeiro sábado que a galera teve que trabalhar junto comigo, eles desistiram já na primeira reunião. E aí eu acabei quase desistindo ali, pelo menos aquela ideia eu desisti, os sócios saíram naquela época, eu fiquei sozinho, fui fazer até uma viagem lá para dar uma esparecida, larguei essa ideia e quando retomei, eu decidi por fazer alguma coisa. Eu sabia que eu queria empreender e não precisaria necessariamente ser no mercado de telefonia, eu sabia que eu queria resolver algum problema. E aí o segundo negócio que a gente montou já era com nomezinhos e a gente criou nomezinhos exatamente para não ter uma nomenclatura que vinculasse ao produto, que eu pudesse ter uma flexibilidade para criar alguma coisa separada. E quando eu criei esse nome, junto com o meu sócio Gustavo e um outro sócio que a gente tinha na época, a gente criou no primeiro ano uma plataforma de cotação de material de construção para as construtoras. Foi bem, bem pontual, mas a gente fez isso pensando que era um mercado arcaico, extremamente manual e pouco digitalizado, e a gente achou que poderia trabalhar ali. Só que a gente passou praticamente um ano sem faturar nenhum real, e foi ali que a gente percebeu que a gente tinha que parar, porque ou a gente mudava de nicho, ou a gente mudava de produto, ou a gente ia simplesmente não ganhar nenhum real. Eu e o Gustavo, a gente tinha um combinado que eu ia sair do meu emprego para tocar 100% da empresa, porque a gente percebeu que a empresa nunca iria para frente se não tivesse pelo menos alguém se dedicando 100%, né, o full time. E em paralelo ele ia continuar no emprego dele e quando a gente precisasse de dinheiro ele ia aportar. A gente ficou nesse modelo até praticamente metade de 2021, quando o outro sócio que estava com a gente decidiu sair em um momento que a empresa estava nos piores momentos. Ficou só eu e o Gustavo novamente. E quando as coisas começaram a levemente dar certo, ali por meados de junho, julho, agosto de 2021, a gente começou a vender as primeiras obras, alguma coisa assim. E a gente começou a ter esses 4 ou 5 obras em paralelo naquela época. E a gente começou a perceber que se não tivesse mais alguém me ajudando, a gente não ia conseguir crescer em nenhum momento. E aquele foi o momento que eu liguei pro Gustavo e falei, cara, sabe aquele momento que você tá esperando para sair do teu emprego, para entrar, tocar a empresa? É agora. E aí eu consegui convencer ele a sair do emprego, que ele tava muito bem, inclusive, a me ajudar a tocar a empresa. E foi a melhor decisão que eu tenho certeza que ele tomou e que eu ajudei a tomar também, porque se a gente não tivesse feito essa mudança, a gente não teria continuado. E só desde então a empresa começou a ter volumetria, começou a ter trabalho, começou a ter serviço, e a gente começou realmente a ter um cheiro de que alguma coisa poderia dar certo. Apesar de que até o final daquele ano, muita coisa aconteceu, tive crise de ansiedade, foi um fim de ano muito difícil para a gente na questão operacional, mas apesar disso, foi claramente uma virada de chave grande que a gente teve na época. Acho que, como eu falei até no começo, a gente sabe desde o do dia zero que as coisas não vão vir de mão beijada, mas à medida que as coisas vão avançando, mais você percebe que aquele resultado vai ser cada vez mais difícil, você precisa sacrificar cada vez mais coisas para que realmente alguma coisa venha. E essa coisa você nunca sabe direito o que que é. Seja dinheiro na empresa, seja um emprego novo formado, ou seja um estagiário contratado. E eu lembro muito bem que, à medida que cada mês passava, parecia que a gente estava um ano
tocando aquele negócio, e eu tive que, com certeza, sacrificar muito sono, muito sono. Foram várias noites em que eu trabalhava no emprego e que, ao mesmo tempo, de noite a gente fazia as reuniões, e até naquela época eu estava fazendo um curso, acho que de pós-graduação, se eu não me engano, para aprender um pouco mais, então, ao mesmo tempo, eu tive que fazer tudo ao mesmo tempo, e não estou reclamando, mas foi momentos que eu percebi que poucas pessoas teriam essa dedicação que a gente teve naquele momento para tocar isso. Então, claramente, eu tive que me abdicar e sacrificar o meu sono para conseguir tocar isso. Foi um momento da nossa vida em que eu mais tive processo de ansiedade. Psicologicamente, se você não está preparado com a inteligência emocional para se manter, você não consegue. Se você tivesse, talvez, pressões, inclusive familiares, seria um problema maior ainda. Felizmente, eu não tive esse problema, e o Gustavo, eu sei que não também. Isso a gente não pode reclamar. Mas, de qualquer maneira, a saúde foi pro saco. A gente deixou um bom tempo de fazer exercício, um bom tempo de se alimentar direito. Então, são coisas que realmente não estão ali na glória dos vídeos, não está no palco do que a galera fala, mas que a gente acabou tendo que passar, e só graças a isso a gente começou a ter os próximos passos que a gente pode contar nos próximos vídeos. Vamos lá. Bom, foi aqui que a gente recomeçou. E a gente recomeçou porque antes disso a gente estava muito numa época que a gente meio estava tentando fazer o que tinha para fazer. Então eu lembro que na época o Gustavo estava tinha a própria consultora, né? Como é que era o nome da consultora? Grupo Engenharia. Tem ainda? Não, não tem mais. Não tem mais. E eu estava tentando criar alguma ideia na época, não sabia o que a gente estava fazendo. E aí, como acho que foi 2019, a época que a gente estava, final de 2019 para 2020, a gente estava numa época de começando a pandemia, né? Comecei em 2020, foi em março de 2020 que bateu a pandemia. E como é que estavam as reformas durante a pandemia? Terrível, terrível. Tudo parou. A gente estava com algumas obras em paralelo. Todos os projetos que estavam para entrar, pararam. Já cancelaram assim, no meio de março já cancelou tudo. Mas as obras que estavam em andamento, a gente teve que convencer o síndico do prédio, o porteiro, a deixar o pessoal entrar para terminar a obra. E a gente decidiu tocar a empresa por aqui, meio que em paralelo a tudo que a gente fazia. Eu estava trabalhando na BRF, né, na Sadia Perdigão, o Gustavo estava numa outra empresa, como gerente na época, e em paralelo a gente estava tocando aqui em formato de home office para tentar fazer alguma coisa em 2020. Então foi provavelmente o momento que acho que a gente estava mais animado de fazer alguma coisa, mas provavelmente foi a época mais difícil de fazer alguma coisa, porque a gente não conseguia criar nada na época. A gente tentava criar alguma coisa, criar algum produto, algum serviço para os clientes, que na época a gente começou como um produto para construtoras. Então a gente queria fazer um sistema de cotação para construtoras. E, cara, eu lembro que nada dava certo, assim, a gente tentava vender para um monte de gente e não ia, simplesmente não ia. Toda a ideia que a gente dava pro pessoal das construtoras e empreiteiras, o pessoal falava, pô, muito legal o projeto. Beleza, quanto você pagaria por isso? Nada. Não pagaria não. Não pagaria nada. Tanto é que em 2020 a gente não faturou praticamente nada, assim. Para não dizer nada, a gente tem uma nota fiscal de até R$200, mais ou menos, que a gente teve. Foi basicamente um conjunto de coisas, porque nada nada vem do zero, assim, nossa, que coisa fantástica, começa a entrar dinheiro e começa a dar certo tudo. Na verdade, a gente cria uma tese, a gente vai fazer um teste dessa tese, e aí, se essa tese dá certo, aí a gente começa a sentir um mínimo cheiro de alguma coisa. Mas em 2020 não teve quase nada. Assim, 2020, não teve cheiro de dinheiro, não teve nada. Não teve nada. 2020, 2021 foi quando a gente também teve uma dificuldade ali, e aí a gente começou a ter um pouco de cheiro quando a gente entrou no mercado de reformas. Eu acho que em 21 foi quando a gente pegou um pouco da minha experiência que eu tinha como empreiteira, né, construtora, e começou a atacar as dores que eu tinha naquela época, que eram segurança jurídica, segurança financeira, tudo isso, aliado também ao que eu via que os clientes tinham de problema, que foi quando a gente começou a entrar na área de obras mesmo. Para tentar resolver alguma dor, porque até então a gente não resolvia nada. E aí quando a gente fez a primeira venda de obra, ali por meados de junho, julho, por ali de 2021, a gente vendeu primeiro um projeto arquitetônico, que a gente foi na casa de um cara, eu não lembro o nome dele, meu Deus do céu. Célio, a gente foi na casa do Célio, e ele aceitou fazer um projeto com a gente, um projeto arquitetônico, e deu certo o projeto, a gente achou que ia dar super certo a parte de obra. No fim,
foi um resultado estrondoso até o final do ano que causou algumas crises de ansiedade na época. Estrondoso de ruim, né? Não de bom. Foi a primeira vez que a gente começou a ter dinheiro de verdade, mas É. a gente não ganhava nada. Acho que o primeiro funcionário que a gente teve foi desenvolvedor. A gente, ainda na época que a gente tinha a plataforma de cotação, a gente fazia tudo por Excel, fazia algumas automações com Google Sheets e tudo mais. E a gente falou, pô, acho que agora tá na hora não ganhava nada de dinheiro, mas, pô, agora tá na hora de a gente ter uma plataforma para ficar um pouco mais robusto esse sistema. Contratamos um cara, ele era júnior, a gente pagava 3 mil reais para ele. Suado, né? Nós suados 3 mil reais por mês. E era terrível. A gente não sabia gerir ele, a gente não sabia exatamente o que a gente queria. O sistema como um todo não estava muito bem montado também, então ele não sabia para onde a gente estava indo. Então, cada reunião que a gente tinha era uma reunião ali semanal e em cada reunião a gente levava ele para um lugar. Então, obviamente, o negócio não andou. Depois dele, daí a gente finalizou com ele, começamos a construir em Bubble. E depois dele, acho que o primeiro foi o Léo. Foi 2 estagiários uma vez só. É verdade. Tem então, 2 estagiários. A gente teve 2 estagiários. Um deles foi super bem, ficou acho que quase um ano com a gente. A menina saiu no primeiro dia. E eles vieram aqui. É verdade. Eles vieram aqui, a gente tinha uma mesa, não era essa marcenaria, era uma mesa que a gente comprou. A primeira mesa que a gente comprou, que era no mercado de pulgas aqui de Curitiba, também com o suado dinheiro que a gente tinha, acho que foi uns 300 reais aquela mesa, 200 reais, para a gente poder usar. A gente colocou ela nessa forma aqui, com as cadeiras que a gente tinha meio soltas também. Tinha um quadrinho? Tinha um quadrinho, e a gente não tinha essa distribuição, o sofá não era aqui, e a gente colocou a galera para trabalhar aqui em casa. Então, foi 2 estagiários e a gente trabalhando aqui. Fizemos um dia de office aqui, porque antes disso era tudo home office, né? Aí o The Office era aqui. É. Depois que a gente teve esses 2 estagiários, a gente achou, cara, eu acho que a solução é contratar mais estagiário. Aí Grande ideia. Aí a gente contratou mais 2 estagiários, a gente tava em 4 estagiários, se não me engano. A gente entregou as camisetas para eles e para nós foi um orgulho, assim, foi a primeira camiseta que a gente mandou fazer. A gente também, naquele dia, a gente não tinha mais cadeira, a gente pegou emprestado de uma vizinha 2 cadeiras. É verdade. E uma mesa também, para encaixar todo mundo aqui. E basicamente a gente não sabia o que a gente estava fazendo. A gente tinha estagiário que fazia rota de obra, a gente tinha estagiário que cuidava do atendimento de obra, eu vendia, o Gustavo fazia orçamento e cuidava do produto, aí tinha alguém cuidando de prestador de serviço. Mas, cara, a gente literalmente não sabia o que estava fazendo. Era engraçado, assim. A gente não tinha processo para nada. Nada. Mas eu acho que é interessante que a gente sempre teve a noção de que os sócios não podem estar na operação, né, lá no futuro, né? Então a gente sempre tinha a ideia de que, pô, vamos montar aqui, vamos estruturar o que a gente tiver que estruturar de processo, colocar alguém para fazer isso e a gente vai pro próximo. Cara, eu acho que o caminho começou a gente fazendo o primeiro home office, era eu, o Gustavo na época e o antigo sócio. A gente ficou, sei lá, um ano nessa, de vai e volta e fica por aqui e tal. No ano seguinte, aí a gente começou a vir aqui. Só que daí a gente começou a sentir falta também de estar em um lugar, de se encaixar em algum lugar. E a gente começou a ir de favor no escritório da Zeno. É verdade, dezembro de 21. Por aí a gente começou a ir para lá. A gente começou a levar os colaboradores, os estagiários para lá. E aí a gente saiu de lá e ficou de favor no escritório da Yuna. Ficamos um pouquinho no escritório da Yuna, minha esposa. Que na época não era esposa. Não era esposa ainda, era namorada. Depois voltamos para Zeno, ficamos lá até meio de 23. E a gente ficou de favor. A gente só a partir de 2023 que eles viram que a gente minimamente tinha dinheiro para pagar, a gente aceitou pagar um aluguel também para ajudar e ficamos lá. E daí depois a gente foi para o Mind Hub. Depois a gente foi para o Mind Hub, que aí sim era um sonho na nossa época, porque era um coworking, ainda é um coworking bem estruturado. Pô, tem Wi-Fi, tem café, tem banheiro, tem ticket de crachá para passar, então, pô, foi bem chique. Para nós foi assim, pô, foi uma evolução gigantesca, e foi nessa época que entrou o Alisson. É verdade. Nessa época que entrou o Alisson. Depois a gente estava nessas mesas abertas, então eram só cadeiras. Só depois das cadeiras a gente foi para uma sala. A gente mudou de sala? Não, ficamos na mesma. Depois que a gente pegou aquela sala nos fundos lá, depois a gente foi pro nosso escritório. Aí a gente foi pro nosso escritório. Daí a gente investiu no escritório novo e é onde a gente está agora.
Antes de ter vindo aqui no Mind Hub, a gente tava inclusive falando no último episódio. Antes de vir para cá, a gente estava de favor na escritório da sua Agora a esposa. agora esposa, e a gente veio depois no escritório da Zeno a favor, né, de favor. E aí a gente veio para cá como realmente na época uma conquista nossa, assim, porque primeiro a gente não ia ter dinheiro e nem era necessário a gente pegar um escritório próprio, e a gente estava procurando um coworking, algum lugar para a gente poder manter o nosso escritório vivo, né, nosso escritório em algum lugar e que não precisasse de uma grana tão absurda como um escritório, uma reforma e tal. E quando a gente começou a pesquisar aqui em Curitiba, pô, o Mind Hub para nós na época era realmente um sonho, assim, porque a gente aqui tem estrutura, tem café, tem Wi-Fi, atendimento, tem crachá, e aqui acho que foi a maior conquista, assim, não sei, acho que o sentimento na minha época foi muito de realização, assim. E foi uma negociação ainda, né? Foi Porque a negociação. gente veio, a gente tava em 5 pessoas, 5 empresas, se não me engano. não, mais nossas. Ah, a gente tava em 5. Acho que tava em 5 pessoas e a gente se juntou com mais 4 empresas para negociar com o pessoal aqui quanto ia ficar cada posição aqui no Open mesmo, porque nenhum de nós tinha muito dinheiro, né? Então veio a Zeno, que a gente tava no escritório deles, veio mais algumas empresas, A Melro a Melro, veio a Cozy, e teve mais uma nessa teve negociação. mais uma que eu não lembro qual era. Primeiro porque a decisão de vir aqui na época era muito também de um passo a mais, assim, toda vez que a gente se mudou de um lugar para outro, a gente sempre, de 2020 a 2024, a gente sempre fazia isso quase que propositalmente do tipo, cara, a gente precisa dar um novo passo na nossa jornada. E seja para tirar as coisas ruins que estavam ficando para trás e fazer um novo momento para a gente. E o Mind Hub, por ter sido essa estrutura que a gente estava, a gente não tinha essa estrutura na época, para mim foi um marco, inclusive, de performance, assim, de produtividade. E acho que foi na época e foi aqui na época que o Alisson entrou. Foi. Eu acho que aqui foi a primeira vez que a gente se sentiu andando com as próprias pernas, assim, né? A gente não tava ficando de favor em lugar nenhum, a gente tinha um escritório próprio, então as pessoas vinham fazer entrevista para trabalhar na Zins e vinham, de fato, pro escritório. Não era da Zins ainda, mas, pô, era o nosso lugarzinho aqui. Foi a primeira vez que a gente teve sala de reunião, que a gente teve um espaço próprio. Então, começou a ter cara um pouco mais de empresa, né? Quando você vem para cá, você começa a entender que você tem custos fixos diferentes de quando se tinha antes. Antes quase que uma despesa de folha, quase que ela se torna variável, porque no fim do dia, se você entra numa crise, você vai ter que fazer um desligamento, de layoff e tal. Mas num aluguel, você começa pela primeira vez a ter, tipo, cara, isso vai fazer parte do nosso custo, inevitavelmente. E aí, como a gente teve problemas, né, a gente já contou algumas vezes já, a gente teve 2 grandes crises, e uma delas a gente estava aqui. E aí a gente teve que fazer um layoff na época e nos mantivemos aqui. Então, acho que eu me lembro muito bem dessa, assim, a gente mantendo essa estrutura e mantendo o custo, porque a gente entendia realmente que valia a pena estar por aqui, mas acho que acho que você começa a entender que faz parte do teu DRE isso. Junto com essa responsabilidade toda de ter custos fixos, de você saber que esse custo vai estar nos próximos meses também. Mas eu lembro mais daqui como, pô, um lugar de experiências muito boas. De ter primeira vez assim uma reunião de equipe, que tava todo mundo aqui, uma equipe mais sênior também, apesar de não ser tão sênior quanto a gente tem hoje. Pô, ter os primeiros contratados realmente. Os aniversariantes do mês. Aniversariantes do mês, que é uma festa que é legal aqui no Mind Hub. Mas eu lembro de momentos muito bons, cara. O próprio ano de 2024 teve seus desafios, mas foi até então o ano que a gente mais faturou. Pô, e foi, pra mim, são momentos que são muito mais positivos do que negativos. E eu lembro também que, se eu não me engano, foi em 2023, ou acho que foi 23, que aqui a gente fez o lançamento da nova marca. É verdade. A gente fez o evento lá no auditório lá atrás, que a gente chamou todo mundo que a gente conhecia, todas as pessoas que ajudaram a gente, parceiros de negócio, advogado, até vários amigos, né? A gente chamou aqui, lançamos a marca nova e estamos aí com ela. A gente foi trilhando uma época de dificuldades, e quando a gente achou que estava indo bem, a gente começou a trazer algumas pessoas na época, até antes do Alisson, que a gente achou que a gente estava assim, voando, flutuando, assim, voando baixo. E aí a gente foi contratando algumas pessoas para áreas específicas, tipo, um vendedor, um prospectador, alguém que cuidava do atendimento, a gente foi estruturando assim. Aí eu conheci o Alisson naquela época, acho que há uns meses antes a gente já se conhecia.
E a gente falou, nossa, agora chegou a hora de alguém vir aqui coordenar essa área. E aí a gente chamou o Alisson como coordenador da área de comercial como um todo, né? Eu lembro que foi uma decisão, assim, que, pô, era o maior salário que a gente pagaria na época, Maior que muito o mais nosso. do que o nosso, inclusive. Acho que, sei lá, mais que o dobro do que o nosso. Não precisava muito também. Dobro de nada também, né? Dobro de R$ 500 não é lá tanta coisa assim. Mas era pô, pra época era um salário bem relevante, assim, e foi uma decisão, né? Foi, cara, vamos fazer, Quase que uma aposta. vamos fazer essa aposta, porque, não sei se era uma aposta, né? Era uma coisa que a gente lia em todos os lugares, pô, você tem que ter gente mais sênior, você tem que trazer pessoas para as pessoas montarem os processos, e acho que foi uma decisão acertada. Foi interessante a minha chegada aqui porque eu já conhecia o Yuri e o Gustavo há pelo menos 2 anos. O Yuri fala alguns meses, mas era alguns meses que ele estava tentando me trazer para Zins. Mas a gente já conversava, tinha mais ou menos uns 2 anos. E eu estava encerrando um ciclo em uma outra empresa que eu trabalhava, que também era um marketplace. Inclusive, na Zeno, quando vocês estavam lá, eu fui acho que 2 ou 3 vezes. Que o Yuri, É verdade. a cada 2 ou 3 meses, ele mandava uma mensagem pra gente tomar um café Pra ou ver almoçar qual que é, juntos. pra ver qual que Conversar, é. né? Só que o que era legal? Tava calor, pô. Que eu pensava que era pra tomar um café ou almoço, era basicamente ele querendo uma consultoria de graça. Não, vamos almoçar juntos aqui, tomar um cafezinho. Tô errado. E não, nem um pouco. Na verdade, tá certíssimo. E chegou no momento que pra mim também fez sentido. Ele fez o convite pra eu trabalhar aqui com eles. E peguei no momento que a empresa aparentemente estava crescendo, né? Aparentemente. Aí quando cheguei aqui, a gente viu percebi que a realidade não era exatamente aquela. E acho que foi no momento que as coisas começaram a não ir tão bem. A nível de venda, as coisas vinham acontecendo já, mas muitos processos equivocados, eu diria. Então tudo que a gente vendia parecia um balde furado que churnava depois. E aí foi no momento que eu entrei, a gente continuou vendendo, e daqui a pouco entramos na primeira grande crise da empresa, que acho que grande crise mesmo, depois da minha entrada, foi única, né? Depois da tua entrada Que daí foi onde a gente sentou e reorganizou a casa e eu fui convidado pra ser sócio. É muito bom quando eles falam assim, acho que foi acertado. Estamos aqui até hoje. É que assim, a gente. é, a gente. A gente chamou ele porque a gente estava num momento de crise e a gente falou: o que que você acha? E se? Tem uma proposta. Eu tenho uma proposta. E se você trabalhar mais e ganhar menos? Ele, caralho, que ideia boa. Que ideia boa, eu quero. E aceitou. Isso que nessa reunião ele achou que ia ser demitido, né? É verdade, você achou que ia ser demitido porque Porque tava tendo layoff, a gente né? tava a semana toda demitindo gente. A gente tava em 12 na época. Aí ficamos em 5. E a última reunião foi com o Alisson. Era duas guias na página dele, era do Meet e era do vagas.com. O LinkedIn, Open to Work. Já atualizando o LinkedIn. Hoje encerro esse ciclo, né? Já post Que foi pronto tão já. breve. Esse ciclo tão breve, Tão mas breve. tão proveitoso. Depois de toda essa baixa, pô, mandaram muita gente embora, como é que foi essa... Já falaram um pouco da decisão de como foi essa entrada do Alisson como sócio, mas como é que foi reestruturar essa empresa agora por vocês três juntos? Na época, para nós, assim, como empresa, era o que tinha que ser feito. Não tinha outro caminho, né? Porque a gente estava num momento de crise e a gente precisava tomar decisões difíceis. E a decisão difícil foi: eu preciso desligar pessoas, eu preciso voltar a cuidar da minha operação. A gente estava devolvendo muita grana, a gente estava num momento que o Alisson sempre lembra que quando ele entrou, a gente tinha vendido, sei lá, um monte. Nos 3 meses seguintes, a gente estava devolvendo aquele dinheiro que a gente tinha vendido. Então a gente estava num balde furado. Inevitavelmente a gente ia ter que fazer uma mudança. E a mudança que a gente fez foi fazer o layoff de uma galera e a gente precisava manter com quem a gente queria, eu precisava manter naquela época. E quem a gente precisava? A gente precisava de uma pessoa, que é o Guilherme, que está até hoje com a gente, que era no PS, que cuidasse dos prestadores de serviço. A gente tinha a Estelinha, que cuidava do CS, cuidava do atendimento, porque a gente não ia dar conta de fazer isso. E precisava de alguém para continuar nosso comercial, que era o Alisson. E o Alisson, por ser uma pessoa que claramente era alguém que a gente queria ter próximo como senioridade, obviamente, a gente precisava ter uma contrapartida para ele, falar, cara, tá com nós, tá com os caras, né? E aí a gente fez a proposta e para nós foi
não só uma decisão inevitável, como também foi um sim óbvio, e que a partir daquele momento as coisas melhoraram muito, né? A gente começou a trabalhar mais, só que o trabalho estava sempre mais assertivo, assim, acho que é isso que eu lembro. A gente estava muito mais sofrido, mas quando vendia e vendia certo, as coisas estavam dando certo, estava sobrando dinheiro no caixa. Então, o fato da gente sobrar dinheiro no caixa começou a dar, opa, aquele respiro, assim, que todo empreendedor quer, sabe? Então, eu lembro disso, assim. Eu acho que a cada reunião de sócios que a gente tinha, a gente começava a tomar decisões melhores, porque o Alisson trouxe meio que uma visão de fora que não estava tão enviesada quanto o que a gente tinha na época, né? Quando você está muito dentro de um problema, você acaba ficando com aquela visão de túnel, assim, que você não vê a situação como um todo, né? E o Alisson veio, já trocou o CRM, já implantou já implantou várias boas práticas que se mantém até hoje, né? Acho que pra mim, eu sempre falo, né, que eu sou muito grato pela generosidade de vocês, pelo fato de terem confiado no meu trabalho, no que a gente vinha querendo vir, cara. Desculpa. Não dá. Não É deu, verdade, ele olhou pra mim ainda. Não, por terem... dois são uma fofura. Vamos lá, vou voltar. Pode usar isso aqui, pode usar essa patifaria aqui no meio. Pra todo mundo saber como é Pra, que é. pra todo mundo saber quando é essa coisinha bonitinha aqui, não. Não dá, desculpa. Pode ir. Eu sempre falo até nos podcasts que eu fui, eu sempre falo que sou muito grato pela generosidade de vocês terem confiado no meu trabalho naquele momento. E dependendo do recorte que as pessoas olham, às vezes até parece que foi por causa da minha entrada que as coisas começaram a dar certo. Só que não. Acho que culminou muito com o momento, só que o fato de eu vir e abraçar algumas frentes específicas da empresa deu liberdade para que vocês conseguissem olhar para as outras coisas, mais operacionais e para outras áreas, com o cuidado que era necessário naquele momento. Então, com essa divisão, acho que foi basicamente uma divisão coerente de competências que todo mundo tinha, vocês com todo o histórico, as coisas que já vinham construindo, eu com o olhar de fora e com uma bagagem para construção de área comercial, e acho que tudo isso fez com que a gente conseguisse galgar novas coisas e atingir novos patamares de lá para cá. Tem duas curiosidades tem duas curiosidades da época. O Alisson, quando entrou de sócio, aceitou. Ele estava indo fazer uma viagem que jamais um colaborador ia fazer. Ele estava saindo de Curitiba para fazer uma visita numa marca, num evento em Londrina, de ônibus. Aí ele saiu de lá, foi de avião para São Paulo. De ônibus? De ônibus? Tudo de ônibus. De ônibus para São Paulo. Não avião não, meu amigo. De ônibus para São Paulo. E aí de São Paulo ele veio para cá. E aí ficava viajando de madrugada para economizar em hospedagem. Ele viajava de madrugada. Dormia no ônibus. Viajava de madrugada para não precisar pagar hospedagem. E teve a outra curiosidade também, mas essa é mais séria. Quando o Alisson entrou como sócio, teve uma percepção diferente de ele se entender que ele não era mais um coordenador e sim sócio. E a gente teve brigas na época de falar, Alisson, eu preciso que você dê a tua opinião. Mas eu não sei sobre essa área. Nem eu! Ninguém sabe. Ninguém sabe. Estamos os três chutando alguma coisa aqui. Só que eu preciso que os três chutem. É isso. Mas em reunião de sócio a gente tinha... Eu sempre fui mais conservador, mais calmo, mais seguro. O Yuri sempre foi mais porra louca, vamos gastar, vamos fazer tudo. E o Alisson veio meio que como uma balança, assim. Tinha horas que ele concordava mais comigo, tinha horas que ele concordava mais com o Yuri. E trazia, assim, argumentos do porquê um, porquê outro. E eu acho que essa balança acabou sendo bem importante nas próximas decisões que a gente tomou. Mas ó, a gente vou contar um pouquinho de algumas coisas. Essa aqui é uma camiseta que a gente fez em 2022, ó, tá aqui até, a gente fez os Inzers de 2022. Aí aqui foi a camiseta, deixa eu não mostrar a marca aqui para não falar mal deles, mas a qualidade da camiseta parece um plástico, ó. E na época a gente queria fazer uma camiseta bonita. Eu não tava nessa época, mas de pegar nessa camiseta ela fede. Não, ela funciona bem. Não, ela não funciona bem pra limpar a coisa. Como estufa, ela funciona bem. Funciona bem pra tirar as pessoas de perto. E essa aqui a gente pensou, pô, vamos fazer uma diferentinha, né, cara? Essa aqui é, pô, pretinha e tal. E ela ficou bonita, só não ficou útil, né? Aí teve essa aqui. Tem essa aqui que acho que é... Deixa eu pegar. Tem essa aqui que acho que é a que a gente mais usou naquela época, né? Que você usa ela e pode trabalhar direto no Condor. Essa aqui só faltou um posso ajudar atrás. Mas essa aqui é a nossa logo antiga. E é bom que dá pra ver que é um Z aqui, né? Isso aqui é legal. Isso aqui, não só aqui, como aqui dá pra ver que é um Z, ó. Diferente Isso aqui da dá nossa pra ver marca que é um Z atual. também. Aqui
Nessa época que ninguém confundia com Zing. Isso. Era Era óbvio, né? Era o Z óbvio. nessa época eram zins. E aí, qual que teve depois? Aí a gente fez aquela... Não, a gente fez aquela lá. O Smurf. Ah, essa aqui você já tava. Essa que eu já tava. Os Smurfs. Isso aqui, ó. Essa aqui é pra não ter perigo de você se perder nos lugares que você estiver. Feia! Meu Deus do Ah, céu. não é feia. Não, pra ficar Aí feia começa- tem que melhorar. Ah, não. Aí eu discordo. você pode fazer trilha, É isso. não. e tudo. Cara, essa aqui é Menos camiseta, usar- camiseta menos na menos da cidade. cidade. Essa aqui é camiseta do Corpo de Bombeiros ama. Se tu quiser virar flanelinha na rua, você consegue usar ela, que não tem perigo de ninguém não te ver. Aí o Alisson teve uma ideia. Pô, galera, a gente tá precisando de uma camiseta comemorativa, uma camiseta chamativa. Aí a gente mandou fazer uma branca, que hoje tá amarela. Mas só a qualidade. Minha qualidade. Nunca vi um Vanish na vida, isso aí. Com as jeans tem obra bem feita, franquia satisfeita. Tá, né? Essa aqui, se tu usar ela pra limpar o chão, ela suja o chão, né? É Cara, diferente. eu acho que minha mãe tava usando pra limpar o chão em algum momento isso aqui. Rimos muito, não funcionou. E aí, por último, tem a Polo. A Polo ficou bonitinha. Inclusive, essa é a Polo versão 2.0, né? Porque a Polo versão 1.0, ela não tinha esses detalhes brancos aqui, ó. E essa é a nossa camiseta, que é a mais cara de construtora que a gente tem. Essa aqui, se você quiser ir ali direto para um prédio ali bater, uma laje ali já tá... Isso já aqui, tá se no- quiser dar bronca em pedreiro, pode Já chegar. aqui, ó. Isso Eles aqui, vão acreditar. isso aqui, mãozinha pra trás, Calça jeans e calça jeans e botina. botina, é essa aqui. Nenhuma com a gente elogiou. Vai Muito ser bom. zins, construindo o seu sonho. Beleza? Acho que pra finalizar, cara, como é que foi sair daqui? Boa. Foi uma alegria. Mentira. Ah, foi. Foi uma Não, alegria, pô. foi uma alegria não por sair daqui, mas porque a gente tava indo pro escritório novo, né? Quando a gente tava aqui, primeiro a gente tava no Open, então a gente não tinha lugar fixo, mas como a gente chegava cedo, a gente sempre ficava naquela mesinha ali. E depois a gente começou a sentir um pouco mais a necessidade de ter um lugar nosso, ter a logo na parede, ter coisa anotada no quadro. E aí a gente foi pra salinha ali, que a gente tinha 6 lugares. E que, conforme a equipe foi crescendo, a gente foi expandindo, né? Aí na janela, ali na mesa da janela, acabou ficando 6 pessoas para fora, mesmo tendo umas 6, 8 lá dentro. E aqui no Mind Hub a gente recebia reclamação que a gente vinha mais gente do que cadeira. E o barulho também. E o barulho. E o barulho. Não, e tinha um ponto, o pessoal reclamava um pouco do barulho. Só que um dos nossos sócios, ele não só faz barulho comigo, ele gosta de falar muito palavrão. Muito. Então a gente recebia reclamação pelo barulho e o dobro de reclamação pelos palavrões que ele Sempre que ele apontando, gritava. né? E eu acho que assim, a saída do Mind Hub foi muito positiva, porque ela foi uma saída propositiva, né? Onde nós estávamos aqui, já não cabia mais a equipe. Nós tivemos, de fato, nosso primeiro escritório. E foi uma saída para dar um passo a mais, onde nós investimos uma grana numa estrutura nova, onde passamos a ter pela primeira vez um espaço que era nosso e que não era só algo ou cedido ou que era um puxadinho, não, foi realmente algo planejado. Inclusive, ganhamos o projeto arquitetônico do nosso escritório, dos nossos parceiros, da Trivia Arquitetura, Lá de Brasília. lá de Brasília. Ela nos presenteou com o layout do escritório e é muito bom, é muito gratificante, porque toda vez que algum dos nossos parceiros nos presenteia com alguma coisa, significa que nossa parceria também é saudável com o que a gente está construindo junto com eles. E acho que para nós assim, foi um movimento muito importante. E o escritório agora está ficando pequeno já, né? Já. Felizmente. Eu vejo muito mais a felicidade que a gente tem de aproveitar esses momentos que a gente está, inclusive aqui no escritório com essa galera, inclusive. Porque quando a gente olha para trás, ou no dia a dia, a gente está muitas vezes batido nos problemas que a gente tem que resolver, ou no próximo desafio, ou no que a gente tem que fazer. Só que quando, por exemplo, na sexta-feira, que é o dia, inclusive, que a maioria tá presencial aqui com a gente, é quando a gente aproveita para ter um pouquinho esses momentos
alegres, inclusive, com a galera. Eu acho que essas conquistas menores, eu diria assim, de aproveitamento do dia a dia, ver a galera aqui dentro, às vezes é mais legal, bate mais a ficha que as coisas estão dando certo do que quando a gente faz uma coisa, tipo um evento gigantesco, assim. Acho que para mim é esse aproveitamento de pequenas felicidades ao longo da jornada que só aquele evento grande que a gente fez. Acho que para mim é isso. Pra mim é concretização do dia a dia, né? Eu acredito que, de fato, a gente percebe a empresa ganhando forma no cotidiano. Não tem como pensar em alguma coisa tipo, muito além disso. Então, todo dia que a gente vem pro escritório, o pessoal tá aqui, todo mundo trabalhando, é quando, de fato, toda a ideia, tudo aquilo que a gente planejou, de fato, se concretiza. E é isso, é extremamente satisfatório, assim. Os momentos assim que eu mais percebo que, pô, a gente tem uma equipe, a gente tem uma empresa, a gente tem um escritório, é quando tá rolando uma discussão entre, sei lá, vendas, PS e CS, todo mundo junto em volta de um problema e nenhum de nós está envolvido. E aí cada um tá defendendo a sua área, o seu trabalho, mostrando como cada um consegue agregar para aquela solução e a gente consegue ver que está todo mundo olhando para o mesmo objetivo. Então, além da gente estar no escritório, a gente estar numa empresa, está todo mundo muito alinhado com o que a gente tem de objetivo de empresa, né? E alinhado também com o que cada pessoa quer para si mesmo e como a empresa consegue ajudar. Então, a gente consegue ver o escritório como um espaço onde isso mais floresce, assim. Se valeu a pena? Pra caralho. Quer dizer, muito. Tá. Acho que não só valeu, como tá valendo, né? Todos os dias Tá valendo, tá valendo. acordar, olhar pra tudo isso aqui que a gente tá construindo e fazer cada vez mais sentido. Vale demais, cara. Naturalmente, isso tem um custo financeiro, né? Mas a gente vê isso muito como um investimento, né? A gente paga um aluguel, paga um condomínio, paga limpeza, paga esse monte de coisas. Só que tudo isso facilita com que as pessoas façam seu próprio trabalho, facilita a comunicação. Então é tudo um investimento que a gente vê retorno mensalmente. Mas o vale a pena, só faz sentido tipo, se a gente realmente está aproveitando. Porque não faria sentido como se fosse, por exemplo, um campeonato de futebol, sei lá, de basquete, em que você participa de uma Copa, um campeonato, e você tem ali claramente que a premiação é a vitória. Aqui não tem muito isso, né? Aqui tem a jornada. Tipo, não tem muito além disso. O restante são mais grandes marcos que tem na vida. Mas se a gente não aproveita essa parada que a gente está tendo agora, aí realmente a gente teria que ter parado. Porque é isso que vale, no fim do dia, é o que vale a pena. Sabe? Tudo começou, inclusive, acho que se fosse pegar toda a história, tudo começou, inclusive, era eu, Gustavo e um outro sócio. Só que essa história na época de ter 3 sócios, foi a primeira experiência que a gente teve de 3 sócios e que, inclusive, não deu certo. Então, acho que foi a primeira realmente experiência. E aí, de lá para cá, a gente foi muito mais cauteloso com quem a gente iria aceitar tá do nosso lado, né? Não só como colaborador, mas principalmente como sócio. Então, demorou muito, né, até a gente aceitar que a gente, cara, não só vale a pena a gente trazer alguém, mas teria que ser alguém complementar. E aí, primeiro entrou o nosso querido Alisson, que entrou em 2023. Julho de 2023. 2023. Aí eu deixo pro Alisson contar. Cara, dá pra ver que a cautela não foi tão grande assim, né? Porque pra colocar eu no quadro societário. Mas eu acho que eu sempre bato nessa tecla, assim, mas até hoje a gente abrindo, tipo, vesting para outros colaboradores, enfim, é muita ideia de quem divide realmente multiplica. Então, basicamente, para ter cada vez mais pessoas capacitadas dentro da equipe, para ter pessoas que todo mundo esteja de fato olhando pro mesmo objetivo, pro mesmo horizonte, e para manter todas as pessoas que têm sentido para nós aqui, acho que é magnífico, assim, e não só. O fato de ter começado comigo é muito legal, mas o fato da gente conseguir estender isso para outras pessoas é extremamente gratificante. Você trazer uma pessoa que anteriormente era um colaborador, você torná-la sócio, independente da porcentagem, é você acabar abrindo mão de um pouco de decisão, porque você confia que aquela pessoa pode tomar uma decisão melhor que a sua, ou que pelo menos o input dela durante uma decisão importante, estratégica, vai agregar mais do que custou, entre aspas, mais do que foi o investimento de equity, né? Um bom exemplo disso é a própria Sueli, né? A gente trouxe uma pessoa que já estava com a gente por altos e baixos e tinha algumas qualidades que nenhum de nós tinha, né? Ela tem uma calma
excepcional para tratar com problema de obra, por exemplo. Eu, quando vou tratar problema de obra, eu sou muito mais direto, assim, é um jeito para não falar outra coisa. O Gustavo, quando vai tratar de problema de obra, ele joga pra mim. A culpa é minha, coloca quem quiser. Então, é que, pô, eu vejo as coisas como, cara, você tem duas soluções, escolha uma. Não é, eu não consigo passar a mão na cabeça, vai ficar tudo certo. Pra mim é, cara, escolha uma solução aí, você tem essas duas, vambora. O que, obviamente, não é o que o cliente quer ouvir, né? Mas, enfim, a gente tenta trazer mais para perto pessoas cada vez mais complementares, né? E também para conseguir trazer outras visões de mundo. Eu e o Yuri temos eu tenho uma visão de mundo, o Yuri tem outra, o Alisson tem outra completamente diferente, a Su também tem outra. E isso acaba agregando para a sociedade como um todo, para a empresa como um todo. Eu particularmente enxergo muito como ter mais pessoas pensando, pessoas que estejam no mesmo propósito que nós, mas mais do que isso, pessoas que estejam realmente pensando e ajudando a gente a enxergar algumas lacunas que a gente acaba não percebendo. E ter pessoas que estão mais próximas do operacional ali no dia a dia, elas nos trazem uma visão realmente de como está a operação, de como as coisas estão funcionando, para que a gente consiga tomar as decisões mais táticas e estratégicas de maneira assertiva. A gente até vislumbra algumas coisas, né? O problema é a concretização disso no sentido de o quão a gente tem certeza dessas demandas. Geralmente a gente... eu nunca vou esquecer no passado, tava eu e o Gus no segundo ano de empresa e a gente falou, não, vamos definir qual que é a meta do ano. E a gente fez a meta do ano e estruturamos mês a mês. No segundo mês já ficou totalmente errado o que a gente estava esperando. Isso porque a gente percebeu que pelo tamanho que a gente estava, você não faz planos orçamentários anuais. E a gente, desde então, até hoje, inclusive, os nossos planos eles são trimestrais. Né? A gente define qual é a nossa régua exata do mês a mês pelo trimestre, não pelo ano. O ano a gente define o que a gente quer chegar, que é o nosso objetivo. Como esse ano que a gente quer bater 25 milhões. A gente vai bater, só se fala nisso. A gente vai bater 25 milhões. Mas para chegar lá, a gente não pode definir já tudo que a gente vai fazer mês a mês, porque tudo aqui é muito rápido. Até um ano e meio atrás a gente não tinha escritório. Até 6 meses atrás a gente não tinha a Suelen como sócia. Então, não tem muito como a gente concretizar de fato como vai ficar. O que eu sei é que provavelmente, e a nossa tese é que a gente fique muito mais como um ecossistema do que um único produto. E essa que é a ideia à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai tendo mais clientes e mais porte para criar mais coisas, a gente vai criando mais energia, mais sinergia entre produtos a mais e que complemente para a geração de valor de um cliente, senão não vai valer a pena. Se a gente vivesse de um único produto, a gente acaba, infelizmente, sendo interessante para o cliente, mas sempre com um prazo de validade muito rápido. Meu plano de futuro é ficar rico e virar usuário de Instagram de vocês. Todo mundo aqui. Ninguém mais vai ver. Meu amigo, eu quando ficar rico eu vou esquecer de onde eu vim, esquecer dos amigos, esquecer de quem me apoiou. E é isso. Achei que ele ia voltar. Não, é isso. Não, é isso aí mesmo. E morar numa fazenda, com um helicóptero para poder jantar na cidade, obviamente. Não, mas acho que, falando sério... Tá, é mentira então. Mentira não, mas vamos tratar como brincadeira. Tá bom. Eu acho que o plano para Zins nos próximos anos aí é cada vez mais realmente ser um ecossistema, trazer mais serviços e mais possibilidades e mais facilidades para todo o mercado de franquias. Então a gente está inserido nesse mercado, está tendo um reconhecimento bem interessante. A gente consegue ver muito de perto várias dificuldades que a gente consegue resolver com tecnologia, com relacionamento, com processos bem definidos, que é o que a gente já faz. Então, a gente não estaria inventando a roda, seriam coisas que vocês vão ficar sabendo aí nos próximos meses, mas que a gente já tem uma expertise bem interessante para conseguir trazer essas novas soluções. Acho que é basicamente isso mesmo. Pensando em plano de futuro, é cada vez mais encontrar novas fontes, novas formas de receita para dentro da companhia e, na minha percepção, pelo menos, é nós nos firmarmos como a principal plataforma do mercado de franquia. Tá. O Gustavo, quando ficar rico, ele vai para uma fazenda com um helicóptero. E você? Meu amigo. Fazenda também? Não, nada. Eu vou bloquear no mundo inteiro. Tá maluco. Vocês não vão me ver. Vai para onde? Vai para Nova York. Nova York? Cara. Vamos lá. Dinheiro que você sonhou.
Gustavo, ó, você já viu o Gustavo? Você nem vê mais o Gustavo. O Gustavo tá indo pra uma Ufa, fazenda. graças a Deus, já É, começamos foi- legal. Já foi pra uma fazenda, e você? Aham. Cara, eu provavelmente vou viajar o mundo, assim. Não tem necessariamente um destino Pô, mas fixo. não- Ah, mas digital. isso é os primeiros 3 meses. Exatamente. E depois? Fazer rolo. Fazer rolo? Opa! Você, Opa! você milionário vai ficar fazendo rolo de carro? Nossa, delícia. É Não pela diz nem que não é experiência, é pela carro. experiência. Cara, tem coisa que você não faz pelo dinheiro. Vai ser diversão, entendeu? Tem coisa que não é Entendi. só pelo dinheiro. Entendi. E você? Mas assim, no Brasil? Cara, onde aparecer? Eu vou atrás de oportunidades. Legal, legal, legal. Cara, eu acho que eu gostaria de ter uma fazenda pra ir de vez em quando, tipo uma chácara, mas não moraria pra cuidar de cavalo e vaca. Eu gosto de urbano. Provavelmente eu moraria numa casa, porque a Carol precisa de um cachorro. Ou vários. Então isso eu vou ter que resolver. Naturalmente, se o Yuri ficar muito rico, a Carol vai obrigar ele a montar uma ONG. Cara, isso é muito legal, tá? O Yuri, ele pode ter aqui, ó, deixar registrado. Deixa que eu te ajudo. Tá? O Não. objetivo de vida do Yuri, depois que ele ficar muito rico, é ter uma ONG junto com a Carol. Cara, inclusive eu tô vivendo pra isso. É o que eu mais quero é ter pencas de cachorro. Para ajudar vários cachorrinhos necessitados. Necessitados e não necessitados. Todos. Todos os cachorros do mundo, né? Todos os cachorros do mundo que quiserem estar lá, vão estar lá. É isso que eu vou fazer. Mas aí, provavelmente perto da cidade. Perto da cidade. Perto da cidade. Perto da cidade. Mas morar numa cobertura. Opa. Não, talvez ou numa cobertura que, né, respeitável, ou uma casa. Que vai precisar de gramado, essa coisa toda. Eu particularmente gostaria de morar numa casa, tipo, legal, assim, grande, mas não teria nem casa na praia, nem casa no sítio. Não teria? Não teria. Não terias? Não teria. Não teria. Porra. Não teria. Porra, eu teria muito uma fazenda com um helicóptero. Cara, ter uns gado, ter uns cavalos, umas plantação. Cara, uns 2, 3 filhos. É um camponês do século XVIII. É ele fazendo aqueles vídeos batendo pano assim. Porra, muito legal, cara. Eu sempre vejo você fazendo isso em casa. Imagina você poder construir uma casinha na árvore pros filhos. Legal. Porra, muito legal. Ele vai chamar o pai dele Vai. pra fazer aquilo. Mas Não faz essas ele paradas. troca nem tomada, nem as tomadas, a casa dele, ele troca. O Alex olhando. Cara, não era essa pergunta. Não era essa pergunta, mas vai criar 2 vídeos. Se perderam do personagem. Beleza. Chega.